Olá, meus amores, boa tarde. O On Live de hoje já está no ar. Toda semana, segunda-feira e quarta-feira, nós temos um entrevistado que traz muitas informações para a gente, tira dúvidas e hoje a gente vai ter um aprendizado muito grande, hein? O convidado de hoje, ele vai fazer você pensar e repensar se você está na carreira certa e o que fazer em tempos de quarentena, isolamento social, se é o momento ideal aí de estar fazendo essa transição de carreira ou não, e também de como ser um bom líder. Então, eu faço esse convite especial para vocês que o Sidney Batista vai estar hoje aqui com a gente. Para quem está acompanhando a gente aí de casa ou de qualquer outro lugar, que tem muita gente ainda que precisa estar no trabalho, né? A gente dá as boas-vindas porque o On Live, ele é um podcast que você pode acompanhar também pelo Spotify, pelo Deezer e pelo Castbox. Toda semana, como eu falei, você vai estar sempre aí sendo bem informado, bem orientado, e a gente também, como hoje, vai trazer uma pessoa que dá cursos, né, que presta mentoria e que pode estar ajudando vocês aqui comigo. Então, queria agradecer aí, ó, a gente tem parcerias aí de Portugal, Márcio, que em breve aqui vai estar com a gente também sendo entrevistado. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o Sidney Batista, que ele, além, né, dele ser coaching, ele trabalha com desenvolvimento empresarial, focado principalmente nas pequenas empresas. Então, aí, para quem está precisando, né, de um socorro nesse momento, o que será que a gente pode fazer, né, como pequenas empresas, para não deixar a peteca cair? Então, vou estar convidando o Sidney, que vai estar aqui com a gente. Vindas para o Sidney em mais um On Live desta segunda-feira. Vamos lá, Sidney, olá. Tudo bem com você? Boa tarde, Sidney, tudo ótimo, e Boa você? tarde. Tudo ótimo, obrigado. Prazer estar aqui participando contigo. Obrigado Seja pelo bem-vindo. convite. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. A gente toda semana tem trazido aí profissionais e tentando levar para a população, né, um pouco mais de informação e de ajuda também nesse momento, né, Sidney? As pequenas empresas, eu Sim, digo isso porque eu também sou uma empresa. A gente não sabe muito o que fazer nesse momento, né? Às vezes eu acho que até as pessoas que estão em casa, elas se sentem um pouco, vamos dizer assim, desorientadas, né? O que a gente pode sim. fazer nesse momento, hein, Sidney? Seja bem-vindo. Muito bem, Alice. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar contigo aqui. O que eu tenho trabalhado aqui com os meus coaches, que é um público empreendedor e profissionais autônomos, o que eu tenho trabalhado com essas pessoas nesse momento tão atípico, na verdade, são duas frentes. A primeira frente é como essas pessoas podem cuidar de si mesmas, como elas podem construir estratégias para que elas possam estar bem, minimamente bem. Uhum. E aí estamos falando mesmo de autocuidado no plano pessoal, né? E a segunda questão, a segunda frente, eu falei de duas, a segunda questão é quais são as estratégias possíveis dentro do modelo de negócio de cada uma delas para que esses modelos de negócio possam passar minimamente por esse momento de crise. Uhum. Porque me parece que está claro para todo mundo que é absolutamente atípico, ninguém tem muito bem as respostas, estamos todos pisando num terreno desconhecido, meio pantanoso, mas quais são as estratégias? O que é possível fazer? E às vezes, nessa busca por estratégia, surgem grandes oportunidades de novas ideias que, com pequenos ajustes, elas se tornam possíveis. Então, Uhum. são essas duas frentes que eu tenho trabalhado aqui com as pessoas. Então, você acha que, assim, os empresários, né, que foram... A gente foi pego de surpresa, né? Todo mundo. Sim, Então, sim. talvez nesse momento é um momento o quê? Dos profissionais repensarem um pouco nas empresas que tem, né? Vou dar um exemplo, até mesmo o meu exemplo.
eu saí da televisão, a gente montou um programa, né, que era um programa que é chamado Vem Pra Rua, Gastronomia e Sim. Cultura, que no momento não pode jamais ser usado, né, estar convidando as pessoas para irem para a rua. A gente teve que ressignificar tudo isso, se adaptar a tudo isso. Então, quem tá aqui com a gente e que tem a sua microempresa, né? Você acha que esse momento é de reavaliação ou é um Eu momento acho, de parar, de fazer uma pausa e esperar? eu acho que esse é o momento de busca de alternativas. E quando eu falo de busca de alternativas, eu estou falando de buscar se no mundo virtual existem alternativas para você continuar entregando o seu produto ou o seu serviço. Falando especificamente de Grande São Paulo, Uhum. a maioria dos modelos de negócio ainda é muito baseada no presencial. Isso. Então, é a loja física, é a entrega do serviço sendo feita fisicamente, presencialmente. E o fato é que nós já temos tecnologias e ferramentas para que grande parte desses modelos de negócio tenham braços virtuais. Então, as vendas sendo feitas na internet, muitas prestações de serviços sendo feitas na internet. Claro que isso não vale para todos. Alguns modelos de negócio ainda precisam ser muito presenciais, se não totalmente presenciais. Mas a pergunta que eu faço é: quais são os modelos de negócio onde essa migração para o virtual é possível? E se é possível, esse é o momento para começar a trabalhar em cima disso. Uhum. Arregaçar as mangas e ir buscar ajuda. E muitas vezes essa ajuda nem precisa ser paga, porque existem redes de empreendedores que muitas vezes oferecem essa ajuda gratuita. Então, quem entende melhor de tecnologia, de mídias sociais, enfim, quem pode te ajudar nessa busca de uma transposição de parte do teu modelo de negócio, que hoje é presencial, para que ele seja virtual. E se você consegue fazer isso agora, você consegue gerar faturamento agora. Então, ajuda naquela outra frente que eu tinha falado antes, que é de encontrar alternativas para manter o negócio funcionando. Uhum. Não sei se eu fui Tá. claro, espero ter sido claro, Analice. Não, foi claro, sim. Eu até entro mais ainda nesse assunto, né, dessa adaptação virtual, porque muita gente, a gente vê isso, né, claramente, que a tecnologia ela veio com tudo e muita gente não soube como se adaptar a isso. E talvez esse momento agora foi de realmente todos estarem se adaptando juntos, né? A esse mundo Sim, virtual, ao que a tecnologia ela pode nos proporcionar, né? Principalmente para as empresas, né? Para os microempresários, né? exatamente. Veja, assim, grande parte dos empresários é da minha geração, eu tenho 51 anos, então nós não somos nativos digitais e muitas vezes esse mundo assusta um bocadinho. Então, Sim. vem as dúvidas. Pô, eu vou saber lidar com isso, com essas ferramentas, com essas mídias sociais. Então, eu sinto que tinha muita gente adiando essa tentativa de abrir um braço virtual, talvez um pouco de medo, de insegurança pessoal, coisa absolutamente natural e compreensível, mas eu entendo que, mais do que nunca, esse é o momento de lidar com esse medo, já que estamos nessa situação complicadíssima, lidar com esse medo e buscar quem pode te ajudar para começar essa transposição de um modelo de negócio presencial para o virtual, claro, naqueles casos em que isso é possível. Então, acho que hoje parte desse trabalho que as pessoas têm, antes de mais nada, é saber lidar com o medo. Uhum. E o medo é interessante porque ele é um freio, né? Todos nós temos medo, é importante que tenhamos medo. O medo é um freio e ninguém quer um carro sem freio, por exemplo. O freio é importante para a tua segurança, para a minha segurança, mas assim, talvez para muita gente estejam com os dois pés no freio, negando qualquer possibilidade de iniciar um braço do seu negócio no mundo virtual. E esse talvez não seja o melhor momento para ter esse medo.
Uhum. Porque, de novo, nós estamos operando no escuro, nós não sabemos se esse negócio passa em maio, passa em junho, em julho, até onde vai essa situação. Então, Uhum. assim, é necessário encontrar alternativas, né? Então, é um pouco do que eu tenho trabalhado aqui com as pessoas. Como é que funciona a sua mentoria, coaching, né? Você é conhecido pelo trabalho de coaching. Sim, eu tenho a formação tanto em coaching quanto em mentoria. São duas Uhum. metodologias diferentes e complementares. As duas metodologias, basicamente, são de capacitação de pessoas. Então, Tá. alguém precisa ou quer aprender alguma coisa, ela pode fazer um curso, ela pode seguir outros caminhos. A mentoria e o coaching são dois caminhos para que as pessoas aprendam coisas. Eu estou focado em negócios e, como eu falei no começo, negócios para pequenos e médios empreendedores. Via de Uhum. regra, gente que trabalha muito e tem dificuldade de ganhar um salário ou de ter uma retirada mensal condizente com o seu nível de esforço. Então, Uhum. assim, para dar números, são pessoas que trabalham muito e ficam tirando ali 3, 4, 5 mil reais por mês. Quando o modelo de negócio delas tem potencial para muito mais. Então, Entendi. aí entra o meu trabalho de ajudá-las a fazer uma análise do modelo de negócio, refazer o planejamento, Uhum. entender exatamente quem é o seu público-alvo para poder alavancar o negócio para um outro patamar. Como eu atendo gente dos mais diferentes modelos de negócio, hoje eu tenho uma leitura de mercado bastante rica, de modelos muito pequenos, em que às vezes a pessoa é a empresa, né? O eu presa, como eu brinco, Sim. negócios familiares, negócios médios, já ali com 10, 15, 20 funcionários. Então, é muita diversidade. Hoje nós temos muita diversidade no modelo de negócio. A tecnologia nos dá isso. E eu acho isso muito fascinante, porque se tem diversidade, tem muita ideia rolando. E essa troca de ideias está disponível, desde que as pessoas queiram conversar, inclusive umas com as outras. Porque Uhum. pode ser que a minha solução para o meu modelo de negócio não encaixe para você, para um problema seu, mas pode ser que encaixe para um terceiro. Então, essa rede empreendedora também pode gerar grande parte das respostas que nós estamos buscando hoje. E como eu brinco sempre, né, Analice, conversar não custa nada. Basta pegar um telefone e ligar para alguém. Né? É verdade. E hoje em dia, com esse distanciamento social, a gente está aprendendo mais ainda, né? Exatamente. Então, claro que é muito legal conversar tomando um cafezinho, eu particularmente adoro, mas nesse momento acho que o cafezinho tem que ser virtual, né? Brincando com a questão do virtual. Uhum. Então, assim, puxa, se você está com dificuldade, pega o telefone e liga para pessoas que você conhece que têm modelos de negócio diferentes dos seus. E Uhum. pergunta para eles como é que você está lidando com essa situação toda, porque pode ser que ali existam ideias muito legais que você pode adaptar para o teu modelo de negócio, e isso pode ser a salvação do teu modelo de negócio nesse momento tão desafiador. Eu comecei a perceber assim em alguns conhecidos que eu tinha, que eu tenho, né? Que não faziam esse movimento e que justamente esse momento de crise fez com que eles se movimentassem. Então, assim, você que trabalha com desenvolvimento de pessoas, né, autoconhecimento, a gente tem uma percepção muito grande de que as crises fazem com que a gente cresça muito, né? Perfeito. Existe uma brincadeira que eu acho que é bem ilustrativa, que é você pegar a palavra crise e tirar o S. E quando você tira o S, fica CRI. Então, qual que é a mensagem aí? Sempre, e não é o Sidney falando, isso a história da humanidade nos fala, basta olhar para a história. Sempre que existe a crise, dentro da crise tem algum tipo de oportunidade ou várias oportunidades. Uhum. Então, de novo eu volto na questão do medo. Claro que a crise, num primeiro momento, nos dá muito medo, porque surge um cenário que é desafiador, que é desconhecido, que é até ruim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, puxa, vamos olhar esse cenário. O que eu preciso aprender aqui? Quais são as oportunidades que talvez eu não esteja vendo para que eu possa crescer? E o que é Uhum. mais legal, eu tenho visto gente, nessa busca por alternativa no mundo virtual, eu tenho visto gente que está percebendo que, opa, mesmo depois que passar a pandemia, essa alternativa que eu estou criando de virtual, ela não vai desaparecer. Eu vou agregar no meu portfólio de produtos ou serviços, e isso por si só já é um crescimento do modelo de negócio. Aham.
É que é justamente, eu acho que esse é o caminho que eu fiz, estou fazendo, né? Então, eu acho que eu Perfeito. sempre falo para as pessoas que me acompanham assim, a gente dá o exemplo, né? Para que outros possam ter ideias também, e por isso que a gente está trazendo profissionais como você, para justamente isso, tirar esse medo, essa trava, né? Sidney, como é que a Sim. pessoa, quando ela está com medo, na empresa dela, é, como é que ela tira essa trava, né? Porque é fácil a gente estar falando, você que estuda o assunto é mais fácil, mas para quem está ali naquele momento de crise, como que ela Uhum. identifica o medo, né? E tira esse medo da frente dela? Porque, querendo ou não, é um véu que fica aí na frente dos olhos da gente que a gente não consegue Sim. ver a parte boa, né? Você fez uma excelente pergunta. O medo é uma emoção que está baseada numa perspectiva de futuro. Eu estou sentindo medo agora, mas ele está sendo gerado por algo que eu não conheço, que é desconhecido, que está ali na frente. Acho que um passo importante para tirar esse véu, para lidar com o medo, é começar a fazer perguntas, e a pessoa pode fazer perguntas para ela mesma. Por que eu estou com medo? Uhum, Exatamente do que eu estou com medo? Ah, eu estou com medo de uma coisa que eu não sei fazer, no caso do virtual. Ah, eu precisaria usar uma ferramenta tecnológica que eu não conheço, então isso me dá medo. Se é esse o medo, então quem eu conheço que pode me ajudar com essa ferramenta? Então, perguntar de onde vem o medo, por que eu estou sentindo esse medo, se eu consigo identificar de onde vem esse medo, então quem consegue me ajudar a lidar com isso? Eu vou construir aqui, Analista, se você permite, uma metáfora, que todo mundo lógico. passou por isso. Lembra da sua infância, da minha infância, enfim, aquela situação em que você, criança, precisa entrar num quarto escuro. Ali surge o medo, porque o quarto escuro é o Uhum. desconhecido. O que a criança faz intuitivamente? Ela vai chamar um adulto, ou seja, alguém que sabe, que ela acredita que sabe lidar com aquele escuro. Sim. Então, o que isso me faz pensar? Que uma maneira muito simples e muito inteligente de lidar com medo é buscar alguém que está na minha rede de contatos, que eu confio, e que pode me trazer a resposta do que eu não sei. Porque é esse não saber que está gerando medo. Uhum. Então, se eu tenho medo de lidar com as ferramentas tecnológicas, quem está na minha rede que eu confio, que pode me ajudar nisso? Porque ao ter essa pessoa do meu lado, naturalmente o meu medo vai diminuir, né? É a metáfora da criança que não quer entrar no quarto escuro, então vai buscar um adulto e vai entrar com ela de mão dada. Existe uma forte pressão para que a gente consiga resolver as coisas sozinho, como se o adulto fosse obrigado a resolver tudo sozinho. Uhum. E uma coisa que eu falo sempre aqui para as pessoas, para os meus coaches, é: quem disse que você precisa resolver tudo sozinho? A gente tem que Se você parar não sabe. de ter medo de pedir ajuda, né? Exatamente, se você não sabe fazer algo e isso está te travando porque é o teu medo que está te bloqueando, quem você conhece que pode te ajudar a resolver? E no fundo, Uhum. no fundo, no fundo, né, Analício, o que é mais legal é que é muito simples, né? Porque quantas pessoas a gente conhece que a gente pode pedir ajuda? Fala, fulano, liga pro cara, fala, fulano, eu não sei mexer com essa ferramenta, você sabe? Ou você conhece Uhum. alguém que sabe? Você consegue me ajudar aqui 5 minutos? E Uhum. assim, se as pessoas exercitarem isso, boa parte desses medos que vêm de fazer negócio, de ferramentas, de tecnologia, isso vai desaparecendo, porque você vai encontrando ajuda. Então, essa é a minha grande dica. Vai conversar com as pessoas, vai buscar quem sabe resolver o que você não está conseguindo resolver sozinho. Uhum. Sidney, o tema de hoje a gente vai falar sobre como ser um bom líder, né? A gente sabe Sim, que um grande líder ele sabe ter resiliência, ele sabe se movimentar, né, nos ambientes hostis, ele sabe como tomar decisões na hora certa, né? Mas perfeito. como eu me torno uma boa líder?
Você fez uma outra excelente pergunta. Eu não acredito que o líder nasce pronto. Eu ouço isso às vezes. Esse líder nasceu pronto. Não, os líderes não nascem prontos. Os líderes são formados. E são formados muitas vezes na escola da vida. Também não precisa ter PhD, ser pós-doutorado. Isso ajuda, mas para mim isso não é o elemento fundamental. Uhum. Então, liderar é uma competência, é um saber fazer. Como qualquer competência, ela tem que ser aprendida e tem que ser exercitada. Não é coincidência que quando nós pensamos nos grandes líderes da história, a maioria deles tinha uma certa idade. E aí, nessa idade, se transformaram em líderes notáveis. Ou seja, o sujeito precisou percorrer uma trajetória, viveu uma série de experiências, perdeu muitas vezes, apanhou da vida muitas vezes, mas isso foi dando para ele musculatura para então ele chegar num nível de liderança pelo qual ele ficou marcado na história. Quando nós pensamos na nossa própria trajetória, nós todos temos exemplos de lideranças, que às vezes era um professor da escola, era um líder de igreja, de escoteiro, de esportes. Para mim, a liderança está muito relacionada com dois verbos, que é inspirar pessoas e influenciar pessoas. Então, quando eu olho para a minha história de vida, certamente eu vou lembrar de líderes, pessoas com quem eu convivi, que me inspiraram e me influenciaram. E aí, quando eu penso nessas pessoas, quais eram as qualidades que elas tinham, que ficaram marcadas na minha memória? Provavelmente, o meu modelo de liderança vai estar muito baseado nessas qualidades que eu lembro desses líderes, desse professor, desse líder de igreja, enfim, de esportes, tal, de trabalho. Então, assim, o líder precisa exercitar essas qualidades, e isso vai acontecer no dia a dia, nos desafios que ele tem no dia a dia, e quanto mais ele lidar com isso, melhor, porque mais ele vai ficando bem preparado. Aquele ditado que, assim, o melhor lugar, o local mais seguro para um barco é no porto. Ok, mas os barcos não foram feitos para ficar no porto. Verdade. O barco tem que sair para mar aberto. Isso acontece conosco também. O lugar mais seguro para você ficar é dentro de casa. Claro, não estou falando de pandemia, porque nesse momento tem que ser em casa mesmo, mas na metáfora, no teu dia a dia, o local mais seguro seria ficar dentro de casa. Mas os teus desafios não são dentro de casa, a maioria. São lá fora no trabalho. Então, o líder tem que ter a coragem de ir lá fora no trabalho, dar a cara a tapa, ele vai acertar, ele vai errar, mas tem esse compromisso dele de estar o tempo inteiro se desenvolvendo para ser um líder melhor. E é esse exercício diário de lidar com as dificuldades que vai dar para ele as competências para ser um grande líder. Então, de novo, não tem muito fórmula mágica. Tem uma escolha de cada um de falar, eu vou ser um bom líder, e isso vale para ser na família, na igreja, no trabalho, no seu negócio, em qualquer contexto de convivência, enfim, falar, eu vou saber liderar pessoas, eu vou saber liderar o meu negócio, então eu vou errar, mas eu vou acertar, e é esse processo do meu dia a dia que, na linha do tempo, vai me transformar num bom líder. Então, é nisso que eu acredito, assim. É um grande desafio e um grande exercício diário. E nesse momento de pandemia, né, em que nós estamos vivendo, é um assunto que a gente não pode fugir, né? E essa é uma pergunta que veio dos nossos internautas aí que estão acompanhando o OnLive já há algumas semanas. Nesse momento de pandemia, qual é o papel do líder? O papel do líder, para mim, eu vou voltar nos dois verbos, de inspirar e influenciar. Influenciar tem muito a ver com determinar comportamentos. O líder não controla, o líder influencia, né? Aliás, a gente controla muito pouco, né? A gente controla as nossas próprias escolhas, mas a gente não controla o outro. Então, o líder influencia. E, ao mesmo tempo, o líder inspira o comportamento. As pessoas olham para um exemplo de liderança e falam, puxa,
o que esse cara faz é bacana, é legal, faz sentido, está correto, eu vou fazer igual. Então, ele está inspirando. Nesse momento de muito medo, de muita insegurança, para mim, o grande papel do líder, indo nessas duas linhas de inspirar e influenciar, o grande papel do líder é exercitar a serenidade. Falar, gente, calma, vai dar certo. Eu mesmo não tenho as respostas todas ainda, mas eu acredito que vai dar certo. Então, qual é o próximo passo? O que nós precisamos fazer agora e daqui a pouco, o próximo passo. E o líder vai o tempo inteiro indicar qual é o próximo passo. Quando ele consegue ter essa serenidade consigo mesmo, né, ele consegue começar a inspirar os outros a também terem essa serenidade. O pior cenário que eu tenho visto, e aí vou voltar a falar de negócio hoje, o pior cenário que eu sinto é quando você sente a pessoa se desesperando. Né? Porque aí entra numa situação quase que de pânico, que ela não consegue mais fazer as escolhas minimamente assertivas. Então, o líder de um negócio hoje, ele tem que conseguir transparecer essa calma, por mais que ele também, muitas vezes, esteja, claro, ansioso, né? Afinal, nós somos todos humanos. Mas é conseguir exercer essa serenidade com as outras pessoas. E aí vai influenciá-las e vai inspirá-las a baixar um pouquinho o tom, respira fundo, que nós podemos fazer agora e podemos fazer na sequência. E vai sempre nessa busca do próximo passo. É assim que eu vejo o papel da liderança, principalmente nesse momento de muito caos. Uhum. Eu tenho aqui uma pergunta que é do seu Fernando. Pois não. Ele é um empresário, né? É um pequeno empresário que teve que fazer uma movimentação aí para poder continuar vendendo os seus pastéis, né? Certo. E ele se sente um pouco perdido agora, porque ele ia nos bares vendendo, né, no dia a dia, aquele negócio que você falou no início, contato físico, né? E para ele é difícil Sim. lidar com telefone, ter que ficar falando com as pessoas, porque ele gosta mais do contato físico. O que ele pode fazer nessa situação? Né, em termos vamos dizer assim, de olhar para esse lado dos pequenos, eu falo dos pequenos empresários porque tem muita gente que mandou um monte de pergunta aqui para mim, e se puder a gente ficaria aqui o dia inteiro, Sidney, sim. Mas as pessoas, elas estão assim, muita gente desesperada. A gente fala desse papel do líder, de passar essa tranquilidade. Eu acho que esse é o grande momento seu também de poder passar isso para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, acompanhando esse diálogo, né, entre os profissionais. O que ele pode fazer nesse momento? Eu vou dar uma sugestão, e é só uma sugestão, com todo respeito. Como é que ele chama mesmo, analista? Desculpa, fugiu o nome dele. Fernando, com todo o respeito ao Fernando. Fernando, me pondo no papel do cliente que adora comer pastel, e particularmente eu adoro mesmo. O pastel, para mim, sempre teve uma coisa de pausa. Eu vou dar uma pausa no meu dia e eu vou lá na feira para comer um pastel. Então, não só o pastel é gostoso, mas é gostosa a pausa para comer o pastel. Uhum. Então, me pondo no papel de cliente do Fernando, eu tenho um pouco dessa leitura. Puxa, o produto dele me faz pensar no pastel em si, mas na pausa que é gostosa por si só. Talvez ele trabalhar essa ideia. E se ele gosta de falar com pessoas, melhor. Nesse momento não vai poder ser presencial, infelizmente. Mas pode ser por telefone. Pode ser pelo interfone do prédio, se ele mora no prédio. De novo, é a questão de falar com pessoas. E ele pode utilizar esse argumento. Fulano, eu estou aqui com os pastéis, ou fritos ou com as massas. Você gostaria de 1, 2, 3 pastéis, 5 pastéis? E aí, seu Fernando, quem pode entregar os pastéis para o senhor? Se conhece algum serviço de entrega, algum motoboy, né?
Então, assim, de novo, é a busca por alternativa, porque o pior cenário para ele é ficar trancado em casa, sem vender os pastéis, sem falar com ninguém, sem gerar faturamento. E pior, com uma sensação ruim de estar trancado em casa sem fazer nada. O problema não é ficar em casa, a priori. O problema é ficar em casa sem ter o que fazer, vendo os dias passarem e as contas chegando. Então, se você está em casa, mas está ocupado e está gerando renda e está ajudando outras pessoas, o cenário para lidar com a pandemia mudou muito. Então, seu Fernando, com todo o carinho, assim, uma sugestão, liga para as pessoas que o senhor conhece e oferece o pastel. Pode ser frito, pode ser a massa para que a pessoa frite, e usa isso. Puxa, você está num momento tenso, que tal uma pausa para um pastel? Como se você estivesse indo na feira, só que nesse momento não é a feira, nesse momento não é a pastelaria. Nesse momento é comer o pastel em casa, com quem estiver morando junto, enfim. É um pouco dessa minha sugestão. Espero ter conseguido ajudar um pouquinho aí o seu Fernando. Obrigada, Sidney. O Márcio Renzo, que também sempre acompanha a gente aqui, ele está perguntando como motivar o colaborador a enfrentar esse desconhecido. Pois é, uma boa pergunta também. Vai enfrentar o desconhecido junto. Porque nós também não temos a resposta, e você que é líder do seu negócio, você também não tem a resposta. E ter a serenidade de falar isso para as pessoas. Falar, olha, eu não tenho as respostas agora, ninguém tem. Mas vamos dar o próximo passo junto. E quando nós dermos o próximo passo juntos, aí vamos decidir qual vai ser o próximo passo juntos. Naqueles dois verbos de influenciar e de inspirar, está muito presente aí o exercício de estar predisposto a caminhar com as pessoas, né? A ouvi-las, falar, olha, gente, eu não tenho o próximo passo certo ainda. O que vocês acham que nós, enquanto equipe de trabalho, poderíamos fazer? Alguém tem alguma ideia que queira compartilhar? Tem que escutar as pessoas, tem que construir junto. Tira um pouco da cena essa imagem de que o líder tem que ter as respostas todas prontas. Isso, para mim, é outro mito, tá bom? É outra imagem falsa, assim. O líder não tem que ter as respostas prontas. O líder assume o ônus de tomar a decisão final. Mas a decisão final pode ser construída ouvindo a equipe inteira e aceitando sugestões. Então, quem tem funcionário consegue falar com essas pessoas, se elas estão trabalhando de casa, remotamente, consegue fazer uma reunião, de repente, num Skype, né? Consegue interagir com eles e falar, bom, pessoal, estou aceitando sugestões. Qual é o nosso próximo passo aqui? Para pensar nesses ajustes do modelo de negócio, para pensar em formas de gerar faturamento, para pensar em maneiras de nós não afundarmos nessa crise toda. Ouça as pessoas, elas têm sempre coisas interessantes para você ouvir. E aí você, como líder, decide junto com elas. É um pouco do que eu posso sugerir. Sidney, qualquer um de nós pode ser líder, né? Pode. Depende muito da circunstância. Como liderança é uma competência, é um saber fazer, eu gosto de dar um exemplo. Se nós estamos num barco e esse barco está afundando, quem é o líder? É quem sabe nadar. Porque na circunstância barco afundando, a competência essencial é eu preciso saber nadar para conseguir organizar alguma forma de salvar as pessoas. Então, assim, por essa perspectiva, qualquer pessoa pode ser líder, porque qualquer pessoa tem algum tipo de competência que vai ser demandada em algum tipo de situação. Uhum. Você pode juntar numa sala 10 pessoas, 9 são altamente qualificadas. Fizeram faculdade, fizeram pós-graduação, falam 2, 3 idiomas. A 10ª não tem nenhum estudo, mas a 10ª pessoa sabe fazer comida. De repente, essas pessoas estão ali trancadas. Tem o fogão, tem os mantimentos. Quem vai ser a líder naquele momento? É a que sabe fazer a comida. Então, assim, por essa perspectiva, já que liderança é uma competência, é um saber fazer, na situação que se apresenta para as pessoas, quem sabe dar conta do saber fazer
inevitavelmente assume condição de líder. Mesmo que seja de forma informal, até muito discreta, mas isso é inevitável. O líder é quem sabe resolver o problema, quem sabe fazer acontecer para dar conta do desafio que surge. Sidney, quem quiser contatar com você para fazer mentoria, coaching, pode entrar por e-mail? Como é que funciona o trabalho? Pode ser pelo próprio Instagram, me mandar mensagem pelo Insta, ou pode ser por e-mail. Se eu puder passar aqui o e-mail para eles, posso passar? Pode passar. Você pode digitar se você quiser, e eu já mantenho fixado aqui. Eu vou pôr aqui, então, digitado aqui. É o coachsidneybatista@gmail.com. Eu vou deixar aqui. Eu só estou fazendo isso devagarzinho, Nalice, porque eu sou péssimo para digitar no teclado do smartphone. Todos nós estamos nos adaptando. Muito bem, está lá o coachsidneybatista@gmail.com. Quem quiser entrar em contato, quiser falar a respeito, conversar, eu fico aqui à disposição. Tá, já vou deixar ele aqui fixado nos comentários. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é do Hugo Leonardo Junqueira. Como motivar uma pessoa que teve seu salário reduzido em 70% trabalhando de casa, na área jurídica? Essa é uma pergunta mais desafiadora. Motivação é um negócio bastante subjetivo, vou usar esse termo. Dinheiro não é o principal elemento motivador a partir de um determinado ponto em que as necessidades básicas estão atendidas. Isso é sempre importante lembrar. Ou seja, no bom e velho português, para quem tem as contas todas pagas, garantidas, desse momento em diante, o dinheiro não é o principal elemento motivador. Então, pode ser o desafio, pode ser a competição, pode ser o que for. Quando a pessoa tem uma queda brusca de faturamento, de rendimento, de salário, enfim, 70%, né, foi o que você disse, provavelmente ela não está com as contas todas garantidas, ela vai ter problemas para pagar as contas. Nesse caso, assim, fica ainda mais complicado, porque sim, a queda de faturamento vai gerar uma queda grande, né, dessa motivação intrínseca. Então, é necessário tentar substituir essa motivação por outros elementos. Claro que as pessoas entendem que não é uma queda de salário por si só, existe um contexto muito maior, né, global, está acontecendo no mundo inteiro, então as pessoas também podem relativizar um pouco a queda do salário, né, mas vai ficar um gap aí, porque 70%, convenhamos, é muita coisa. Então, por mais que seja relativizado, olha, lembra que não é só aqui na empresa, lembra que é todo mundo, é o mundo inteiro, ok, mas é necessário pensar em alguma forma de compensar isso, nem que seja lá na frente, oferecer, por exemplo, olha, quando tudo voltar ao normal, vamos tentar resgatar esse valor em X parcelas, vamos tentar compensar vocês de alguma forma. Tem que exercitar a criatividade, porque 70% é muita coisa. Não é uma coisa assim, tipo, olha, vamos compensar aqui com... eu vou te pagar um curso, eu vou descontar algumas horas. A conta não vai fechar, a motivação não vai ser a mesma, e eu não vou ficar sendo aqui ingênuo de falar para as pessoas que vai ser. Eu não acredito que vai ser. 70% é muita coisa. Porque é isso, não garante provavelmente as contas da pessoa pagas. E aí a queda de motivação é significativa sim. Então, enfim, tem que pensar em formas de compensar isso lá na frente. E se você não conseguir se adaptar com o trabalho, né, talvez seja a hora de pedir ajuda, né, Sidney? Que eu sempre digo que assim, foi no meu momento de maior crise em que eu aprendi a pedir ajuda. Perfeito. Porque o ser humano ele não sabe pedir ajuda, né? Exatamente. E
E quando a pessoa se permite exercitar isso, do pedir ajuda, via de regra vem uma sensação muito legal do tipo, puxa, não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil assim, eu posso pedir ajuda, eu posso... outro dia eu ouvi um comentário de que, e foi até uma coisa que eu precisei retomar depois, a pessoa associou pedir ajuda com se rebaixar. Uhum. E na hora eu falei, não, para, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não vamos misturar. Uhum. Deu uma cortada, Alice. Acho que voltou Deu agora. uma cortada. Que você estava falando que a pessoa ela associou pedir ajuda a se rebaixar, né? Tá ouvindo, Sidney? Falei, não, calma, não é nada disso. Eu estou ouvindo, deu uma cortadinha, mas acho que agora voltou. Isso. A pessoa associou isso. Eu falei, não, calma, para. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e não vamos misturar. Uhum. Né? Pedir ajuda, é conversar com alguém e falar, olha, eu estou com esta dificuldade, você consegue me ajudar a encontrar uma solução? Se rebaixar, se humilhar, é algo muito, completamente diferente disso. Então, eu vejo que para muita gente são coisas muito próximas. Parece que pedir ajuda é se rebaixar. Então, é sempre importante ajudá-las a identificar essa separação. Pedir ajuda é simplesmente ligar para alguém da tua confiança e falar, olha, eu tenho esse problema, você pode me ajudar a resolver esse problema? Ponto, simples assim. Então, e é mais fácil do que parece. Quando a gente começa a exercitar isso, começa a perceber que flui de modo muito natural até. Uhum. A gente já está terminando aqui o nosso tempo, Sidney. O Hugo está falando aqui, né? Temos sempre que ter mais de uma forma de ganhar dinheiro. É aquela velha história, né? Nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? E eu acho que esse momento agora está mostrando isso, essa realidade para todos nós, não é? Eu acho que essa pode ser uma alternativa para muita gente, ter um plano B. Eu só faço uma ressalva em relação a isso, que é um risco que eu já vi acontecer algumas vezes. A pessoa tem um plano A e tem um plano B. Mas até porque tem um plano B, muitas vezes ela deixa o plano A em banho-maria. Entendi. Ela também não dá não nem se muita dedica... para um, nem outro para outro, né? Exatamente. Então ficam dois planos ali meio, né, devagar, quase parando, e aí nenhum dos dois funciona, porque também não está pondo energia em nenhum dos dois. Então, se você acha que para se sentir mais seguro precisa ter o plano B, ok, não há nenhum problema com o plano B. Deixa o plano B ali prontinho para você, se necessário, lançar a mão dele. Mas cuidado para não negligenciar o plano A, porque você tem o plano B. Senão está correndo o risco de, no final das contas, não ter nenhuma coisa nem outra. Entendi. Então tá bom, Sidney, obrigada, tá? Para quem está assistindo a gente aí, acompanhou o OnLive e quiser tirar mais algumas dúvidas e entrar em contato com o Sidney, o e-mail está fixado aqui embaixo, coachsidneybatista@gmail.com. Sidney, eu agradeço. Até a próxima. Agradeço aí, foi um prazer conversar contigo, espero ter conseguido ajudar as pessoas. Fico sempre à disposição. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada, querido. Um abraço, tchau. É isso aí, pessoal. O OnLive fica por aqui. Na quinta-feira, a gente tem mais uma entrevista, tá? E hoje os nossos oferecimentos ficam para @Life Gourmet Comercial, que tem ajudado aí na parceria, @Prefira Local também. Você pode acompanhar essa live pelo podcast, no Spotify, no Deezer e no Castbox. Um beijo para vocês e até a próxima.